Primeira leitura de hoje do profeta Jeremias nos mostra um momento em que o povo de Deus, no Antigo Testamento, estava passando por uma dificuldade muito grande. A primeira leitura nos diz, na boca do profeta, que muitas lágrimas, que muito sofrimento, que muito desastre estava acontecendo com o povo. Interessante é que o profeta nos mostra que o povo só se lembrou do seu Deus porque ele estava sofrendo. O sofrimento fez com que o povo se lembrasse de Deus e se aproximasse dele. O que aconteceu com o povo de Deus nesta primeira leitura, em que o profeta nos exorta nesta manhã, também diversas vezes acontece comigo e acontece com você. Nós nos lembramos do Senhor quando nós precisamos. Nós nos lembramos do Senhor quando a coisa está difícil. Nós nos lembramos do Senhor quando a gente não consegue mais fazer as coisas sozinhos. Quando temos o controle, não precisamos dele. Quando sabemos fazer, não pedimos ajuda. Quando a coisa aperta, a gente se lembra do nosso Deus. A primeira leitura de hoje nos pede, irmãos e irmãs, que nós nos recordemos de que quem realiza é o Senhor e não somos nós. É o Senhor em nós que realiza e que faz as coisas. E nós estamos nos esquecendo de Deus e se procurando de Deus somente nos momentos das dificuldades. Somente nos momentos que as coisas estão difíceis. Nós estamos usando e fazendo de Deus um banco, pedindo para Ele coisas financeiras. Nós estamos fazendo de Deus um grande médico, pedindo para Ele curas físicas. Nós estamos usando o nosso Deus como um grande pedinte. Nós não nos relacionamos mais com Ele, não agradecemos, não temos uma intimidade. É esse o nosso relacionamento com Ele. Eu não sei como está o seu, mas a primeira leitura de hoje nos pede para que a gente se reveja. Como tem sido o seu relacionamento com Deus até hoje? Como você o tem tratado? Como está a sua intimidade com Deus? Como você tem se relacionado com Ele no dia a dia? Ou você também faz parte desse povo que só vai ao encontro de Deus quando você precisa? O evangelho de hoje, que é o evangelho de São Mateus, capítulo 13. O evangelho de São Mateus, capítulo 13, é o evangelho das parábolas. Nós estamos vendo desde a semana passada a parábola do semeador, do joio e do trigo, que nós vimos sábado. Ontem nós vimos o grão de mostarda, depois nós vimos o fermento na massa. 4 parábolas que nos mostram o evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Parábola é uma maneira fácil de contar uma coisa difícil. Como os discípulos não entendiam aquilo que o Senhor queria dizer para eles, ele contava uma parábola. Eu imagino que os pais, eles são os maiores paraboleiros que existem. Porque o pai, para ele contar algo para a criança, ele conta uma parábola. Ele desce ao nível da criança e conta uma história para aquela criança entender que aquilo é perigoso, que aquilo pode fazer, que aquilo não pode fazer. É a mesma coisa que Jesus faz conosco na parábola. E nós vimos no sábado, na parábola do joio, que o Senhor diz que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. E enquanto todos dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O primeiro dado do evangelho é que o Senhor semeia uma boa semente. A semente é boa. E quem semeia é o Senhor. E o Senhor diz que enquanto todos dormiam, o inimigo semeia o joio. Não é o Senhor que semeia o joio. O mal não é colocado por Deus. O inimigo, e aqui o fato de estarem dormindo, o Senhor está nos dizendo que eles estavam indefesos, estavam na noite, estavam nas trevas, estavam dormindo.
E o inimigo semeia o mal, e o mal cresce junto com o bem, diz o Senhor na parábola do joio e do trigo. E se a gente fosse cortar o joio do trigo, a gente correria o risco de também cortar o joio, cortar coisas boas. Se estivesse acontecendo uma guerra, e eles jogassem uma grande bomba, uma bomba atômica, ali morreriam os maus, mas também morreria muita gente inocente. Se num campo de batalha as pessoas usassem sempre metralhadoras, elas matariam todas as pessoas na frente delas. Se nós quiséssemos destruir o mal, destruindo tudo, a gente destruiria o bem também. Cuidado. Cuidado para minha boca e para sua boca não ser uma metralhadora que estejam matando muitas pessoas com as suas palavras. Cuidado. Cuidado, porque quando a gente faz com que a nossa boca seja essa metralhadora de arma, a gente mata o mal, mas a gente acaba com muita gente inocente. Essa parte de dividir o joio do trigo, ela não é minha, ela não é sua. Ela é de Deus no fim dos tempos, como diz o Evangelho. Quem vai separar é Deus, na colheita, no final dos tempos. No final dos tempos, o joio vai ser separado do trigo. É o Senhor quem vai dizer o que é joio e o que é trigo, o que é mal e o que é bom. Não sou eu e não é você. Não sou eu e não é você que diz das pessoas aquilo que é mal e aquilo que é bom. Não sou eu e não é você que julga as atitudes das pessoas, aquilo que é joio e aquilo que é trigo. Isso é para Deus fazer. Cuidado para que a gente não esteja se colocando no lugar de Deus e fazendo a separação do joio e do trigo na vida das pessoas. Nós não temos essa autoridade. Nós não somos deuses para fazer essa separação que será feita no final dos tempos. Mas ao mesmo tempo que o Evangelho nos diz que a colheita será no final dos tempos e que depois haverá choro e ranger de dentes, nós não sabemos se o Senhor voltará ou se nós iremos. Essa é uma certeza. Por isso, essa colheita, ela também acontece quando a gente se decide por Deus. Quando a gente se decide por Deus, a gente começa a retirar o joio de dentro de nós. Hoje eu e você somos convidados, e você pode fechar os teus olhos, a pedir para Deus que tudo aquilo que é joio dentro de você seja retirado no nome de Jesus. A pedir para Deus que tudo aquilo que foi semeado pelo mal, pelo inimigo de Deus, tudo aquilo que o inimigo de Deus colocou e semeou no seu coração enquanto você dormia, enquanto você não percebia, e ao longo do tempo aquilo foi crescendo dentro de você. Vá pedindo para Deus para que tudo aquilo que é joio seja retirado do seu interior. Que toda tendência à concupiscência do mal seja lutada por você. Se decida hoje pelo bem. Se decida hoje por lutar pela santidade. Se decida hoje em você mesmo fazer esta separação no seu interior. Senhor, nesta manhã nós estamos pedindo o Espírito Santo sobre nós para que Ele nos ajude. O Senhor sabe que somos humanos e que somos fracos e que muitas vezes o joio fala forte dentro de nós. Mas nós queremos pedir nesta manhã, Senhor, a graça da sabedoria e do discernimento para que nós possamos identificar o joio dentro de nós e identificando que nós possamos arrancá-lo. Senhor, eu quero ser santo e eu estou pedindo, meu Deus, esta graça para que arrancando a cada dia o joio dentro de mim, eu possa lutar contra o pecado e buscar a santidade. Não nos deixe, Senhor, ser pessoas que têm o joio dentro
e que só procuram a Ti, como vemos na primeira leitura, quando precisamos. Não, Senhor. Não, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, e nós precisamos de Ti. É com a Sua ajuda, Senhor, que nós arrancaremos o joio. É com a Sua ajuda, Senhor, que nós buscaremos ser a Sua imagem e semelhança. Senhor, nesta manhã, eu Te agradeço. Eu Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor está tocando em muitos de nós que ainda não se apercebiam do joio dentro deles. O Senhor está alertando os Teus filhos e identificando o joio em muitos de nós. Eu peço, Senhor, a oportunidade de que neste dia, nós possamos ao longo deste dia, Jesus, ir identificando, renunciando e arrancando o joio dentro de nós. Porque nós queremos ser a Sua imagem e semelhança. Nós queremos neste dia de hoje, Jesus, no início desta manhã, pedir a graça e a oportunidade de que nós possamos ser e ter os Teus olhos no dia de hoje, o Teu sorriso, o Teu olhar, o Teu falar. Que todas as pessoas, Senhor, com quem nós nos relacionarmos no dia de hoje, percebam a Tua presença. Percebam que nós somos Teus filhos e os Teus escolhidos. Que nós somos aqueles que lutam para que o joio seja arrancado de dentro de nós.